Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabei de finalizar a edição do vlog e falei lá no finalzinho, né, que eu queria muito voltar e compartilhar algumas reflexões com vocês. Mas aproveitando que eu já estava por aqui, aproveitei também para tentar gravar logo para vocês. Aproveitar esse embalo de que tá tudo fresquinho, mas eu acredito que eu não vá terminar as reflexões nesse vídeo, porque elas são em várias áreas da vida, então não faz nem sentido eu trazer em um vídeo só. Então, eu quero trazer esses bate-papos conversando sobre coisas que eu aprendi nesse último ano. Tô com uma iluminação diferente, um lugar diferente, e nem sei se vai ficar bom, porque eu só quero realmente sentar e bater um papo com vocês, sincero, de amiga para amiga, de pessoa em crescimento para pessoa em crescimento. Então, eu te convido a fazer parte desse bate-papo hoje, conversar um pouquinho comigo e também ir compartilhando aqui nos comentários as experiências de vocês sobre isso também, tá bom? A reflexão que eu queria fazer hoje, acredito que vocês já viram aí no título, é sobre tempo. E é sobre propósito, não no sentido literal de o que estou fazendo e tudo mais, mas os caminhos que a gente toma na vida, sabe? Resumindo aqui bastante pra vocês, eu cresci numa família de 5 irmãos, fui caçula por algum tempo e depois ganhei mais 2 irmãos. Na escola sempre fui uma aluna muito dedicada que se cobrava mais do que precisava, se cobrava mais do que era pedido ali. E sempre tive dificuldade com números, então química, física, matemática sempre foram meus pontos fracos, mas no geral eu era uma boa aluna, muito esforçada, só falava pra caramba. O ensino médio se seguiu assim, eu me cobrava muito, mesmo que não tivesse necessidade, era só o ensino médio, e muitas vezes eu acho que era só pra eu curtir o momento, e eu tava ali preocupada com coisas que nem faziam sentido. Já emendei o ensino médio com a faculdade, consegui faculdade com a nota do Enem, e fui pra psicologia. Lá eu me formei, lá eu me forjei, lá eu aprendi muito e ao contrário do que muitos dizem e que acontece com muita gente, ao invés de eu me afastar de Deus na faculdade, ao invés de eu ser influenciada, eu cada dia acreditava mais. E como tudo que eu via lá era tão perfeito, sabe? A formação do cérebro, os nervos, os pensamentos, impulsos neurais, tanta coisa que acontece no nosso organismo, no nosso ser, no nosso viver, que só resplandece a glória de Deus. Mas eu acho que essa questão de faculdade e tudo mais, se desvia ou não desvia, cabe um vídeo só para isso também. Mas enfim, o fato é que eu fiz esses 5 anos de faculdade, finalizei, tô terminando uma pós-graduação agora. Tive a oportunidade de ainda na faculdade começar a trabalhar na área, uma área que eu amei demais e amo demais. Me senti muito realizada durante todo esse tempo de formação. Eu era uma pessoa indecisa, eu vou profetizar na minha vida porque Deus tem me curado disso. Então eu sempre tive dúvida pra tudo. Mas a faculdade foi algo que eu não tive dúvidas. Eu não sei porque eu acordei um dia e falei que eu queria fazer psicologia. E foi isso, sabe? Não tive mais dúvida, eu sabia que era isso que eu queria. E era até estranho, porque tudo na minha vida eu sempre tive muita dificuldade de escolher. Então, pra mim, até isso já era algo de Deus, sabe? Eu ter essa certeza, eu ter essa convicção, sem ninguém ter me falado nada, sem eu ter influência de ninguém, algum parente perto, enfim, eu só quis. E também sem saber exatamente o que era, né? Porque se a gente for olhar a psicologia, ninguém sabe o que se estuda em psicologia, ninguém sabe quais áreas que tem. E, gente, é uma área que tem muita coisa que você pode trabalhar. É muito vasto, sabe? Você pode trabalhar em muitas coisas dentro da psicologia. Então, eu não sabia que era tão grande assim. Tanto que eu não sabia, de fato, a minha atuação, né? Que eu atuava até pouco tempo atrás, eu não conhecia, como tantas outras que eu nem imaginava que existiam. Então, assim, é muito vasto. Então, assim, quem tem vontade de fazer, né, e tudo mais, gente, é muita coisa que dá pra fazer. Não é como passa nos filmes, não é só alguém deitado num divã e outro conversando, até porque pro psicólogo nem tem divã, né? Divã é pra psicanalista e tudo mais. E também tem os requisitos para ter isso, né? Não é só chegar e sentar e tudo mais. Mas, assim, não é nada parecido com o que a ficção romantiza, com o que a ficção mostra pra gente. Mas, resumindo, como muito de vocês sempre queimou no meu coração, qual o meu propósito? Porque se for olhar, desde muito pequena eu sou cristã. Quando eu ainda era ali bebê de colo, minha mãe se converteu por conta de questões de saúde do meu irmão, que era mais velho que eu. Ela acabou indo para os caminhos do Senhor e graças a Deus por isso, porque eu cresci em um lar cristão a partir desse momento, né? Então eu tive uma base muito forte, me forjou desde muito cedo, eu tive base bíblica e entendimento do que era realmente importante nessa vida muito cedo. E eu acredito que isso também teve grande peso para, de fato, a faculdade não me desviar, né? Mas sim me tornar mais forte em Deus e fazer eu acreditar cada vez mais nele, porque eu já tinha muita certeza de quem ele era pra mim. E dentro da igreja, né, como muitos de vocês, muitos
de nós, né? Eu fazia teatro, fazia dança, fiz aula de circo também, já cantei em cultinho de criança, já fiz de tudo dessa vida. Então, principalmente pra gente que faz várias coisas na igreja, parece que fica mais confuso ainda o que de fato é pra gente fazer com a nossa vida. Mas antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar que tem diferença entre chamado e propósito. Propósito, todos nós temos o mesmo, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, adorar Ele em tudo que a gente fizer, amar ao próximo e levar o ID. Isso todos nós temos que fazer. Seja você dentro de um ônibus, seja você viajando em missões, seja você dentro da sua casa, você tem que levar o ID, você tem que espalhar as boas novas. Todos nós fomos chamados para isso. Agora, chamado é mais específico, é o como você vai fazer isso. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu era muito engajada na dança, então eu acreditava que o meu chamado era a dança. Então eu profetizava, levava o ID, levava a cura através da dança. Então isso é chamado. Então, claro, tem coisas, como eu falei, que é para todos nós fazermos e isso tem que estar inerente no nosso coração todos os dias, muito forte, mas tem coisas que são mais específicas, né? Como, por exemplo, em alguns momentos foi falado que a minha profissão seria para engrandecer o reino, que eu estava fazendo psicologia, que eu estava cursando isso para que Deus fosse glorificado através da minha profissão. Então eu sempre acreditei que eu iria glorificar Ele cuidando das pessoas que eu atendia, cuidando dos casos. Por exemplo, eu atendia crianças com autismo, então eu acreditava que o simples fato de eu estar fazendo aquela terapia, de estar melhorando a qualidade de vida daquelas crianças, já estava glorificando ao reino, e com certeza estava. Mas enfim, acho que deu para entender certinho qual a diferença entre o propósito, que é o que todos nós temos, o ID, tudo isso, e o chamado é como você vai fazer isso, é o seu veículo, a sua ferramenta para que você exerça o seu propósito, que é o propósito de todos nós. E aí, como eu falei, acho que para todo mundo que tem várias funções na igreja, o leque fica ainda maior e fica mais difícil de você entender, discernir o que é para você fazer. Então, por muitas vezes você não sabe, por exemplo, né? É para dançar, é para pregar, é para curar. Enfim, a gente fica muito perdido no que é para fazer da nossa vida. Só que eu já falei que algumas vezes, né, em outros vídeos sobre propósito também, que muitas vezes a nossa motivação tá no lugar errado. Então a gente tá muito mais preocupado se eu sei o que é para fazer pra minha vida, sabe? É muito mais uma coisa de orgulho, de ego, de vaidade, de eu falar, eu sou ministra de dança, eu sou ministra da palavra. Entende? É mais sobre o nosso título e como a gente se apresenta para as pessoas sobre o que de fato é pra gente fazer no reino. Só que quando a gente tá focado nisso, a gente tá equivocado, porque não é o nosso alvo, sabe? Nosso alvo não somos nós mesmos. Na Bíblia diz que nós morremos, que a nossa carne morreu junto com o Senhor naquela cruz. E nós ressuscitamos junto com Ele para viver em espírito. E nós não somos mais escravos da carne. Então, se a gente quer saber o nosso chamado para massagear a nossa carne, para vangloriar ela, é claro que Deus não vai nos entregar. Agora, a partir do momento que eu comecei a entender que o meu chamado era para engrandecer o reino, que era para eu fazer os meus propósitos através disso, aí sim Deus começou a me revelar coisas. E aí por muito tempo eu fiquei engessada em algumas coisas. Eu fiquei engessada na psicologia, eu fiquei engessada na dança, porque eu sempre senti muita facilidade de dançar, sempre senti muita facilidade na dança como um todo e tenho extrema dificuldade de ficar parada e calada e quietinha quando eu ouço música. Eu tenho uma ligação muito grande com a música e eu sei que foi algo que Deus me deu. Então eu me sentia totalmente ligada à música, à dança, então eu acreditava que era esse meu chamado e eu ia dançar para a vida toda. Mas dentro desse 1 ano de muito crescimento em muitas áreas, Deus me trouxe a refletir sobre isso também. É como se Ele me trouxesse para um lugar ideal de tudo que eu imaginei, de tudo que eu sonhei. Socialmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. É como se fosse, sabe aquele cenário ideal que você cria na sua cabeça? Pois é, Deus me levou a esse lugar onde eu estava satisfeita com a minha profissão, eu estava satisfeita com a minha família, com o meu esposo, com a minha casa, eu estava satisfeita financeiramente, eu estava satisfeita com tudo. E quando Ele me fez deslumbrar essa realidade, Ele disse, filha, tá vendo isso aqui? É isso aqui que você me pediu, é isso aqui que você sempre sonhou. Tá vendo que não é suficiente? E eu estava plena, eu estava feliz, mas Ele me fez perceber que era suficiente para minha carne, mas que não era suficiente para o que Ele tinha para mim. E Ele disse, filha, esse é o plano que você fez. Essas são as coisas que você imaginou que eram ideal. E eu te deixei viver isso para você perceber que eu poderia te dar tudo o que você quer. Eu posso te dar tudo o que você quer e eu posso te colocar num lugar de realizações suas. Mas o que eu tenho pra você é muito maior que isso. Então vem viver comigo as coisas que eu tenho pra você. E a partir desse momento que eu disse sim, Ele começou
a me cuidar em várias áreas. E tem muita coisa que ainda está sendo consolidado nesse sentido, mas eu queria trazer duas coisas que eu aprendi firmemente nesse processo. Primeira coisa, eu queria furar essa bolha que você tá, assim como eu também tava, de estar engessada de que eu só faria uma coisa na vida. Então eu achei que eu exercer a psicologia e estar dançando pro Senhor era o meu chamado e eu faria isso pro resto da vida. Mas a partir de muito cuidado de Deus, intimidade com Ele, ensinamento entre eu e Ele e também aconselhamentos, eu descobri que a gente não tá nessa terra para fazer uma coisa só. E eu não tô nessa terra só para exercer a psicologia ou só para dançar para Ele. Mais que isso, Deus pode usar várias coisas em mim. E Ele tem tempo para tudo. Então, Ele teve tempo para que eu fizesse teatro para Ele. Ele teve tempo para que eu dançasse para Ele. Ele teve tempo para que eu estivesse aqui na internet com vocês para Ele. Então, Ele pode nos usar em várias áreas. O nosso chamado, ele pode oscilar ao longo da nossa vida. E isso foi um choque muito grande para mim, porque eu acreditava que cada pessoa tinha um chamado e pronto, acabou. Hoje eu me vejo exercendo o chamado de esposa, futuramente, né? O chamado de mãe, o chamado de estar aqui na internet falando com vocês, o chamado da dança, o chamado do teatro. Enfim, gente, Deus, ele é infinito em suas possibilidades. E jamais o que ele tem para nós vai caber na nossa mente. Então, como eu imaginava que eu só ia dançar, Deus imaginava várias outras coisas para mim. E uma coisa que eu aprendi com a Camila Barros, que é a segunda coisa que eu queria passar para vocês hoje, é que muitas vezes nós queremos servir ao Senhor com o nosso melhor. Isso é claro, a gente quer dar excelência a Ele. Mas nesse processo de querer servir a Ele com o nosso melhor, muitas vezes a gente não permite que Ele se sirva da gente. Ao invés de servir ao Senhor com tudo que nós somos, nós queremos servir a Ele com apenas uma coisa, com apenas uma coisa que a gente se acha bom, que a gente acha que a gente tem habilidade. Mas hoje Deus nos convida a deixar que Ele se sirva de nós. Que Ele se sirva para além do que a gente quer oferecer. Que Ele se sirva com tudo que nós somos. Com cada área da nossa vida e com tudo que Ele te pedir. Hoje, se Ele te pedir para um mendigo que você vir na rua, você ir lá e falar do Senhor, comprar um lanche para esse mendigo, tentar levar ele para uma clínica de reabilitação, você tem coragem? Você tem coragem para simplesmente virar para ele e falar: ei, Jesus te ama? Você tem coragem para hoje sair e ir a um hospital, perguntar se alguém precisa de uma visita e uma oração? Você tem coragem de hoje fazer as malas e viajar para um lugar que Deus te mandar? Você tem coragem de hoje perdoar alguém que você não perdoa há muito tempo e isso tem te travado no Espírito Santo? Você tem coragem de hoje pedir desculpa para aquela pessoa que você sabe que você magoou, mas que como o tempo passou você deixou para lá? Você tem coragem hoje de abrir mão de algo que o Espírito Santo tem te incomodado para que você abra a mão e você não tenha aberto? Nisso tudo nós estamos servindo ao Senhor. Não é com uma dança, não é com o canto, não é com a palavra, é com a nossa vida, é com a nossa essência, é passando tempo com o Senhor e deixando a gente se parecer com Ele, exalando os frutos do Espírito. Quando você começa a exalar os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio, a partir do momento que você começa a exalar isso, transparecer isso, você está cheio, porque nós parecemos com quem nós passamos tempo. Então, quanto mais tempo você passa com Deus, mais você se parece com Ele. E o que sai da gente é aquilo que a gente se enche. Então, quando você se enche de Deus, quando você se enche da presença dEle, você exala os frutos do Espírito, que são qualidades do próprio Espírito, que são qualidades do próprio Deus. E hoje Ele te convida a mais do que servir a Ele em seu chamado, que você permita que Deus se sirva de você. Você esteja disposto a obedecer, seja lá no que Ele te pedir, em coisas pequenas, em coisas grandes, que você esteja pronto para o sim do Senhor. Que quando Ele perguntar quem enviarei, você esteja pronto para dizer, eis-me aqui, mas de coração aberto, não metade, não só no que você acha que é bom, mas com tudo que há em você. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de bater esse papo aqui. Comentem aqui embaixo se tem coisas que vocês nunca imaginariam que vocês fariam no reino e vocês estão fazendo. Comenta aqui também as suas experiências sobre propósito com o Senhor. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que está precisando ouvir também sobre propósito, sobre chamado e sobre como servir ao Senhor de forma plena, de forma que agrade a Ele com tudo. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os vídeos. Me segue lá no Instagram, que é a Ariane Prati. Curte esse vídeo também para que o YouTube entregue ele para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, esse bate-papo que realmente abre mentes. Um beijo, fiquem com Deus.